Mais um grande dia que se inicia repleto de oportunidades e aqui é a reunião comigo mesmo hoje. 5 horas e 1 minuto desde as 4h59. Vamos lá, e hoje é o dia da avaliação da conexão. E, bom, a gente veio aí de algumas semanas, 2 semanas da Semana da Conexão. E o que nós passamos por essa semana? Nós passamos pela tarefa de agentes estressores e agentes imunológicos. Lembram disso? Agentes estressores, agentes imunológicos, que tinha a ver com sentimentos, pensamentos, atitudes. Nós passamos pela roda da conexão, que tinha a ver com pessoas, ambientes, rotinas, hobbies e livros. Nós também fizemos a carta de arrependimento por coisas que a gente poderia ter se arrependido, estar arrependido e estar presente com a gente ainda. Claro que nesse estágio da mentoria todos aqui estão maduros, a gente poderia também tocar em algumas coisas, não fazer bagunça, mas fazer uma carta de arrependimento no intuito de deixar as coisas embora, como teve até exemplo do Marcelo, né, que queimou, deixou a fumacinha aí, seguindo a sugestão. Aqui um parabéns ao Marcelo. Nós passamos também por dedicar a fazer algo por você. Quantas coisas a gente faz pelos outros. Talvez a gente imagine que está fazendo para nós, mas quando realmente a gente senta, né, a bunda na cadeira aqui, a gente pode, se estiver pensando, o que eu posso fazer por mim mesmo? Então, aí é que vem o despertar. Aí é que vem o despertar do que eu posso fazer para mim mesmo. Está conectado com o que eu quero mesmo, né? As 10 razões para a gente ser grato, 12 razões, na verdade, 12 razões para a gente ser grato. A gente tem tanta coisa para a gente ser grato, né? E isso está relacionado com a conexão de nós mesmos, conosco, com as pessoas e com o desenvolvimento da nossa sobriedade. Passamos também para a metodologia da música, que simboliza a sua transformação, né? É uma espécie de ancoragem também, lembra disso? Você fez isso. Aprendendo com a história dos outros. Se foi aqui sugerido o filme 100 metros, que contava a história de uma pessoa que adquiriu uma doença autoimune, aonde ele foi dito para ele que em pouco tempo, né, em alguns meses, ele provavelmente conseguiria andar apenas 100 metros. E o que aconteceu? Ele fez um Ironman. 3,8 quilômetros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros, 295 metros correndo. Agora imagine, hein? Que história, que experiência. História verídica. E muito emocionante a parte da chegada dele. Passamos também para a rotina da conexão do poder do elogio, ou seja, colocamos aí a questão de escolher pessoas e elogiar essas pessoas, né? Vocês tiveram essa experiência de poder escolher pessoas, elogiar essas pessoas. Até que a gente fez aquela experiência, a gente fez uma experiência aqui no próprio grupo, né? No próprio grupo de a gente elogiar um ou outro. Tivemos também a tarefa, a metodologia do poder do abraço, que a gente escolheria algumas pessoas para abraçar essas pessoas, o abraço de 30 segundos, né? Lembra disso? Ficar lá 30 segundos. Eu me lembro que até o Renato, lá de Lisboa, Portugal, fez já no começo da manhã, tinha uma funcionária dele lá, ele já chegou, abraçou, ficou 30 segundos. A pessoa acho que não entendeu nada, mas foi muito massa, né? Os fatores que você reconhece como autossabotagem, a gente passou por essa questão aí, dos fatores que te auto-sabota. Você fez essa investigação, você escreveu, e aqui a gente está fazendo essa revisão para você se conectar com o que a gente fez, para a gente fazer uma avaliação agora, uma avaliação nesse domingo aqui, tá? As 10 coisas que você não vai deixar passar, então tem coisa aí que de repente pode estar passando pela frente, você vai tomar posse, né? Pega aquilo e toma posse. Muitas coisas aparecem na sobriedade. A mensagem de gratidão para 3 pessoas. Eu me lembro ainda que eu recebi algumas mensagens de gratidão das pessoas que no próprio encontro falaram. Com certeza você deve ter encaminhado essas mensagens.
Eu acredito que se você talvez não tenha feito alguma dessas tarefas, ou talvez você tenha, no momento que você estava no encontro, você falou que ia fazer, mas durante o dia você não fez, então eu vou sugerir também que você dê uma investigada nesse domingo, hoje, não necessariamente agora, mas sei lá, em algum momento que você vai organizar o seu dia, e estabeleça integridade, coloque integridade na sua palavra, porque talvez se você esteja, né, participando do encontro, se colocando como vai fazer e não fazer, aí tem alguma coisa. Aí tem alguma coisa, tem procrastinação, tem falta de compromisso, tem falta de responsabilidade, tem o espaço que está se abrindo, ele começa a se fechar por conta de a gente, às vezes, dar a nossa palavra e não fazer. E eu capto que isso pode acontecer com todos nós, inclusive comigo. Então, por isso que eu estou colocando aqui essa questão de a gente dar essa revisão. E ontem também a gente fez a declaração, né? Declaração do compromisso com o desenvolvimento da sobriedade. Foi bastante bacana. Teve a Araci aqui que foi homenageada, né? Fazendo um vídeo. E hoje é o dia da avaliação, tá? Então, quero que você pegue seu caderno. E a avaliação é importante para qualquer processo. Para todo esse processo que a gente está fazendo, a gente faz avaliações periódicas por aqui, né? Às vezes repetimos algumas que são necessárias, outras a gente faz diferente para trazer mais clareza e saber como é que você saiu e aproveitou muito é interessante. Então você precisa também entender entender da sua maneira como é que foi esse seu aprendizado. E lembrando que aprendizado é quando a gente recebe informação, ou seja, é um ensino, estou sendo ensinado por pessoas, por ambientes, por mim mesmo, e aí eu coloco na prática e isso se transforma em aprendizado. Então, hoje nós vamos encerrar essa fase da conexão e você vai escrever quais foram os seus maiores insights e vai descrever a experiência que teve com a sua própria conexão, tá? Então, eu tenho duas perguntas aqui, duas sugestões para você. A primeira, escreve no seu caderno. Descreva, né, aí umas 4, 5 linhas, descreva como foi sua experiência neste processo de conexão. Ponto. Ao final, avalie o que achou mais importante. Ponto. E é isso. Você vai fazer isso agora. Eu vou te dar aí uns 3 minutos para você escrever, sei lá, umas 2, 3 linhas de como foi sua experiência nessas últimas 2 semanas, né? Por isso que eu fiz aquela revisão do que a gente passou por essas 2 semanas. E em seguida, o que você achou mais importante. Escreve aí, sei lá, uma linha, 2 linhas do que você achou mais importante. Tá bom? 3, 2, 1. Valendo! 3 minutinhos. Capricho. They were racing. Freedom! He was chasing. Spiders! Sirens! Rifles! Firing! He made it out with a bullet in his back.
Como é que tá aí, Iraci? Quase terminando. Tá bom. Quando terminar, me avisa, então. Ok. Perfeito. Então, vamos lá. E aí? O que você me conta? Como foi sua experiência nesse processo do microciclo da conexão das últimas 2 semanas? Nossa, eu achei hilário esse período que a gente teve. Porque foi uma coisa assim, de uma proximidade tão grande, de um aproveitamento tão grande que às vezes a gente, né, não dá tanta importância, né? Então, eu coloquei que a importância foi extremamente positiva, porque eu me senti muito próxima daquilo que buscava através das várias oportunidades desse período. Tudo faz muito sentido, fez muito sentido na minha vida. E muitas vezes a gente não desperta e nem aponta para isso. Olha E só. daí é incrível, gente, como foi maravilhoso, como a gente deveria exercitar mais isso no dia a dia da gente. Porque eu senti assim, ó, que foi tão importante para as pessoas das quais eu fiz, né, as experiências, e para mim, mais ainda. E a experiência mais bonita que eu tive Isso, eu ia te perguntar isso agora mesmo. O que você achou mais foi importante, né? a experiência de todas. Todas foram muito importantes mesmo, foram impactantes para mim. Mas a mais importante foi que o meu neto fez aniversário, o Pedro, né? E eu sempre faço o bolo dele, desde sempre. Como eu fui testar pro corona e era para mim ficar isolada, aquela coisa toda, então eu não participei do processo de fazer o bolo, aquela coisa toda, né? E eu só liguei para a padaria e pedi um bolo assim assado do jeitinho que ele gostava, aquela coisa toda. E assim aconteceu. Então a gente comemorou o aniversário do Pedro com o bolo que eu comprei na padaria. E, para minha surpresa, quando o Pedro foi comer o bolo, ele fez um comentário. Ele disse assim para mim: vovó, esse bolo aqui não é do supermercado, né? Eu falei: é do supermercado. Ele sabe, porque eu não gosto de bolo de supermercado e esse tá maravilhoso. Daí eu falei: por que você não gosta de bolo de supermercado? Ele disse: não, porque o bolo de supermercado só tem recheio, não sei o que, quase não tem massa. E começou a descrever o porquê, né? E foi incrível, porque ele já pegou uma fatia do tamanho, quase a metade do bolo, e depois ele repetiu, ele curtiu muito aquele bolo. E aquilo ficou na minha cabeça, e veio a tarefa da gratidão, e eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou passar na volta da academia, eu vou passar no supermercado e vou elogiar a galera toda, né? Dar esse retorno do meu neto para eles, porque é muito importante, porque geralmente a gente só critica e não elogia. E foi isso que eu fiz. Cheguei no supermercado, a galerinha já estava ali, as meninas, que eu gosto muito e tal, né? E comecei a falar com ela. E eu notei que a gerente do supermercado estava logo atrás e ela estava ouvindo tudo que eu falei. E eu conversando com as gurias, ela saiu dali. Ela saiu dali, de repente, ela veio com um moço todo de branco, bonitão. E daí eu estava concluindo, já ela falou assim: dona Araci, desculpe, mas eu achei tão importante o que a senhora está falando, que eu trouxe o Pedro. Olha bem, eu trouxe o Pedro, que é o responsável pelo bolo. Inclusive, ele que recebeu o telefonema da senhora dizendo que a senhora gosta assim, assado, tá. Aí eu falei assim, nossa, porque ele além de ser o confeiteiro, ele é um moço assim lindo. E daí eu falei tudo novamente para ele, e daí as pessoas que vinham comprar estavam se ficando ali por trás, né? Escutaram tudo.
Aí eu falei assim, ó, Pedro, assim, 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 assim. Nossa, o olho dele brilhou, né? Daí ele falou assim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a senhora. Em segundo lugar, quero que a senhora dê um baita abraço no seu neto, porque ele tem o mesmo nome que eu, Pedro. E esses Pedro, eu vou ter que contar, né? Ele falou assim para mim ainda, né? Só sei que foi um momento, assim, muito bonito. Tá, aí agradecemos, tal, tal, cada um voltou para sua... E daí eu saindo dali, um senhor de mais ou menos 82 anos, um senhor, assim, barbudinho, assim, dava a impressão que ele era um professor aposentado, alguma coisa assim. E ele falou, daí ele falou assim para mim, bom dia. Eu disse, bom dia. Ele disse assim, qual é o seu nome? Eu disse assim, meu nome era Araci, eu fiquei surpresa, porque... Aí ele disse assim, dona Araci, parabéns pelo que eu vi hoje aqui. A senhora 10h10 da manhã, a senhora no supermercado, elogiando a equipe que fez o bolo para o seu neto, ficou maravilhosa. Hoje, isso está fora de moda. Ai, que bonito, André. Eu me senti assim, e que ele estava com aquele sorrisão, né? E eu fiquei assim, ó. Então, assim, André, para mim, o sentido total de todo esse período que a gente estava trabalhando essa questão se resumiu numa única coisa, que eu devo fazer isso, fazer parte todos os dias, do meu dia a dia, sabe? Fazer parte do meu dia a dia, porque além de eu ter exercido o poder da gratidão, isso me fez tão bem, mas tão bem. Abriu tudo que é gavetinha que eu tinha fechado, sabe? E eu sou uma pessoa que eu agradeço, mas eu comecei a agradecer muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Cheguei na academia, assim, tive vontade de abraçar um ou outro, abracei, abracei, abracei. Nossa, olha, como é que eu vou te dizer, André? Mais uma vez eu reforço que eu estou ganhando meu ano. Eita, que Mais beleza, uma hein? vez. Excelente, Araci, que bom. Coisa linda. E com Olha certeza só. isso contribui para a sobriedade, né? Para o Sim. desenvolvimento da sobriedade. Nossa, André, tu nem sabe o tanto. Faz sentido que às vezes a gente está, digamos assim, não estou dizendo sentindo vontade, mas à beira, à beira de um estado vazio, por exemplo, que a gente quer encher com alguma coisa. E a gente tem um padrão de encher, tinha, né? Tinha um padrão de encher com substâncias, com bebida, com comida, né? Às vezes pessoas aí com jogos, com pulsões sexuais e tantas outras coisas. E me parece que, né, das atividades todas que a gente fez de conexão, essa foi uma que foi bastante importante para você. E o que ficou presente para mim aqui é que ela encheu, né? Ela encheu de alguma forma. É uma outra forma de encher, né? Faz sentido isso que eu estou falando? Olha, André, só faz sentido. Só faz sentido. E todas, na verdade, todas elas, assim, marcaram a minha vida, mas essa marcou mais ainda, e até pela coincidência, né? Do, do rapaz responsável por tudo lá no processo de confeitaria todinha dele, e eu tenho o mesmo nome do Pedro, né? Então, sabe assim, aquela coisa assim? Então, é uma coisa, na verdade, André, que marcou a minha vida para sempre, sabe? Para sempre, para sempre, para sempre, olha só. As Ótimo. coincidências que acontecem no meio do caminho, né? Isso. E aí o que eu quero dizer também é que se a gente tiver uma fissurinha ali de, por exemplo, comer alguma coisa, beber alguma coisa, cheirar alguma coisa, fumar alguma coisa, vai lá e elogia alguém, Isso, né? é, Vai lá e elogia alguém que vai dar boa. Vai lá e faz abraça sentido, alguém, vai lá e faz alguma coisa com alguém, faz né? sentido. Faz Faz sentido ou sentido não faz? mesmo. Nossa, todo Ah, mas eu não sentido. posso sair daqui agora. Pô, tem WhatsApp, tem, né? O telefone, por incrível que pareça, dá para ligar com ele, sabia? Que hoje em dia é só mensagem, né? É só mensagem, só ver vídeo, só aquela coisa. Mas dá para ligar ainda, dá para falar. Bom demais. Araci, excelente. Você pegou aí. Nessa avaliação,
assim, de 0 a 10, só para você ter uma nota, o quão contribuiu para a tua sobriedade esses últimos 15 dias, tá? Olha, André, eu vou ser bem. Eu nunca, não me dei 10 ainda. Eu dei 10 ainda durante todo o processo. Mas eu vou dar 10 nessa atividade, nesse período, nesse processo, sabe? Porque quando você colocou para a gente como que seria, eu já curti tanto, sabe? No primeiro dia já, eu curti tanto, assim, e assim, ó, eu fiz todas, né? Eu fiz todas, inclusive, todas elas me marcaram muito, e como você falou, elas me supriram, porque eu estava, assim, num processozinho, assim, meio, assim, de ansiedade um pouquinho meio extrema, sabe? Uhum, E essa tarefa me colocou nos eixos novamente, sabe, André? Eu uhum. estou nos trilhos novamente, entendeu? Então, Excelente. eu estou com bastante honra, bastante orgulho, bastante conexão comigo mesmo, que eu 10 com certeza. Excelente, Araci. Muito bom. Então tá, com essa avaliação aí, com essa percepção, fique com ela, saboreie no dia de hoje, de domingo, saboreie tudo isso que você coletou, né? Mastigue, engula bem, sinta bem o gosto. E aí, domingo, dia de desfrute, aquele descanso, renovar as energias, curtir a família e se preparar para a próxima semana. Próxima semana, nós vamos entrar numa rotina de recuperação. A gente vai olhar, a gente vai olhar para o nosso corpo, vamos trazer aí técnicas de como a gente recuperar o nosso organismo, como a gente, Nossa, que né, espetáculo. de uma certa forma, blindar ele, deixar ele forte com rotinas de recuperação, tá? E na próxima, que vai ser no dia 12, que é na semana 12, na verdade, rotina de reflexão. Tá acabando. Nossa, Só mais 2 semanas tem esse ciclo. que loucura. Então vamos acelerar, né? Vamos acelerar Ok, no sentido de fazer um pouquinho mais, estar um pouquinho mais presente, mas só não parar já está excelente demais. Tá bom? ok. Vamos Gratidão, seguir, gratidão. vamos seguir o nosso domingo aí fazendo um excelente dia, porque ele está sempre repleto de oportunidades e a gente pode aproveitar todas elas e aí ter os nossos resultados, nossas conquistas e praticar gratidão para o universo, para Deus, para quem a gente quiser, tá bom? Grande beijo aí. Gratidão, gratidão. Valeu. Beijo. Te amo. Também. Tchau. Tchau.